boa noite a todos. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a horizontalidade do diálogo consciente nas relações interpessoais. O que seria essa horizontalidade? A gente se pergunta muito, né, sobre a forma que a mediação acontece, e aí estava eu aqui falando com o Carlos sobre um pouco dessas formas. Bom, o diálogo horizontal, ele gera igualdade entre as partes e dinamismo na construção de soluções mútuas. Essa horizontalidade, ela se dá também na justiça restaurativa. Por isso que eu quis trazer esse assunto, porque a gente estava fazendo nessa quarta edição, eu trouxe mais essa parte da justiça restaurativa, dos círculos de diálogo, né? Como que se dá esses círculos e a gente pode ver que numa mediação, numa conciliação, normalmente são os círculos lá que as partes ficam de forma que todos se veem ali e conseguem estar dialogando e se vendo, né? Não ficam um atrás do outro, ou como na própria conciliação ali das júris que eu fazia, eles ficavam de frente e eu ficava um pouquinho mais acima. Então, esse modelo, ele já não fica mais tão dinâmico, né? Tão com aquela questão assim de levar as questões mesmo de conflito que eles precisam estar dialogando. Essa horizontalidade, ela pode se dar em qualquer contexto de conflito, tá? Não é somente na questão de família, mas eu trouxe aqui alguns exemplos. Eu até procurei, né, nos livros, enfim, que eu sempre faço os slides com base na doutrina aqui, e também com relação aos artigos, que eu gosto muito de ler artigos e vou compondo. Então, eu fiquei na dúvida se essa horizontalidade, que é essa forma de igualdade ali, de diálogo entre as partes, essa igualdade, eu fiquei nessa dúvida, tá? Vou trazer aqui. Se essa igualdade do diálogo se daria também nos contextos de condomínios, criminais que sejam, porque como que eu vou ser igual àquele que cometeu um crime, talvez, né? Eu digo eu como vítima. Ou os condôminos ali estão em pé de guerra, cada um vai pensar de uma forma, como que eu vou trazer um diálogo igualitário para eles, mas seria na questão não só da forma de se sentar e de acontecer realmente o diálogo, mas na forma de tempo, na forma de exposição daquelas ideias, mesmo estando em conflito, né? Eu penso de uma forma, tu pensa de outra. Na questão das organizações empresariais, eu vi ali dentro dos artigos que falavam sobre o diálogo horizontal ele tem que ter uma hierarquia, mas não é uma hierarquia de eu sou um morador e tu é um síndico, por exemplo, ou eu sou o assassino, você é a vítima, enfim. Não é nessa questão de hierarquia, tá? Que se tu for procurar mais a fundo dentro da doutrina ou mesmo de artigos, eles vão trazer essa questão da hierarquia. Então eu fiquei na dúvida, mas esclareceu que seria o quê? Esse dinamismo na construção ou de uma solução mesmo somente daquele tripé do diálogo, né? De escutar a outra parte, de poder estar se desenvolvendo ali, trazendo as suas ideias e o outro escutar, não precisa aceitar, né? Que a gente tende mas então eu vou escutar ele, né? Então ele tem razão. Não, o escutar é somente entender os argumentos do outro, mas você continua com as suas convicções, seus argumentos e traz também ali à mesa para poder discutir, ver um ponto que seja em comum para poder levantar uma solução ou um acordo ou algo que vá resolver aquele ponto do conflito. Então, eu trouxe esses exemplos. Aonde que a gente pode estar olhando em quais áreas, né? A gente pode estar elencando esse diálogo horizontal em todas, em todas. Só que aí eu trouxe esses exemplos
direito de família e suas decorrências ali, nos contextos organizacionais, empresariais, escolares, condominiais e na justiça restaurativa, que trabalha bastante a parte do crime ali, né? Direito criminal, que é bem importante, que eles trabalham bastante. A cada conflito interpessoal, nos deparamos com vários segmentos e um vasto número de possibilidades colaborativas. Então, aqui, os segmentos seriam as áreas, né, que a gente pode estar trabalhando esses conflitos interpessoais, de certa forma, e as possibilidades colaborativas são Ns, só que a gente normalmente vê o conflito e já vê, problema para resolver. E se a gente pensa, olha, tem um conflito, vamos ver como que a gente resolve isso, né? Com aquele olhar prospectivo de que possibilidades eu tenho para ser resolvidas o conflito. Então, essa é a diferença de uma mentalidade ali consciente do diálogo. O diálogo horizontal refere-se a uma comunicação, aqui é o conceito, tá? O diálogo horizontal, tá certo, achei que eu tinha escrito errado. Refere-se a uma comunicação que decorre entre as partes envolvidas em um conflito, onde todos os participantes são considerados iguais e têm a mesma oportunidade de expressar as suas perspectivas e sentimentos. Então é aqui, ó, sempre que falar de diálogo horizontal, eu vou pensar em igualdade, né? Ou mesma oportunidade. Algo que eu dou a mesma proporção, não somente de tempo, aqui não questões formais somente, mas eu dou a mesma proporção para o outro. E não deixa de ser um pouco de escuta, né? Escutativa também trabalha bastante com essa parte de horizontalidade, da gente poder ver o outro não de forma igual, porque quando a gente está ali no pé do conflito mesmo, a gente vê que a gente é bem diferente, mas na relação de diálogo. Porque se tu dá oportunidade para o outro, vai acontecer o diálogo. Senão a gente fica restrito no problema e a gente não consegue, muito menos se comunicar, né? A gente vai ficar parado ali. Nas relações interpessoais, a comunicação horizontal traz diversos benefícios à condução do diálogo, não impondo hierarquia e promovendo a equidade da relação. A parte do mediador ali, mais para frente, vou falar sobre essa parte aqui da equidade, né? Então, ó, a hierarquia, quando você vai procurar, ele diz lá sobre a hierarquia, mas é não impor essa hierarquia, né? Ser isento de qualquer hierarquia. E, de fato, o que são as relações interpessoais? As relações, elas são a forma como as pessoas se conectam e interagem entre si. Quando a gente fala relações pessoais e relações interpessoais, né? As relações interpessoais também entra aí o direito de família, apesar da gente falar muito da relação pessoal, né, entre pai e mãe, ou entre marido e mulher, irmãos, mas tem também essa classificação das relações interpessoais, elas se dão nos contextos familiares e profissionais. Elas envolvem a comunicação, troca de informações, expressões. Eu até passei no grupo aquele livro que fala um vermelho, deixa eu até ver aqui. Eu esqueço do nome dos livros. É nome de livro e autor e pessoa. Se eu tenho já a pessoa gravada, eu vou. Agora, nome de livro eu esqueço. Pragmática da Comunicação Humana. Eu até passei lá no grupo, é um vermelhinho. É uma leitura um pouco densa, uma leitura um pouco difícil, mas é uma leitura bem importante. E a gente entende ali não só a parte da linguagem, mas da comunicação interpessoal também. Ele fala bastante. Eu tirei algumas coisas até desse livro, só que eu escrevi de forma um pouquinho mais simples para poder passar.
Então, elas envolvem, né? Aqui eu lembrei do livro, a comunicação, as informações, expressões de emoção e apoio mútuo e resolução de conflitos. De uma forma integral, né? Integrativa aqui, digamos assim. Os benefícios. Pode falar, tá, Carlos? Pode interromper aí pra gente. Porque hoje o slide é bem curtinho mesmo. Eu fiz de uma forma bem curta. Uma sexta-feira ainda eu pensei, né? Que sextas-feiras é complicado, né? O pessoal acaba não vindo mesmo. Ah, deixa eu até mudar um pouquinho de assunto. Sexta-feira que vem, claro, também, talvez aí pelo trabalho, enfim, né? Vai ser às 9 horas da manhã, aí eu vou fazer um café, vou ver se eu trago um pouco da, não sei se tu ouviu falar, mas eu tô publicando ali no meu Instagram bastante sobre aquela teoria U, que ela é uma transformativa da mediação, tá? Ela pega também várias áreas, inclusive se usa bastante nessa questão empresarial. Então, eu quero trazer de uma forma também assim, slide mais dinâmico, mais simples, né? Porque é uma leitura bem densa. Até foi ontem. Eu estava falando com a gente vai fazer um workshop, e eu estava falando com a Érica. E a Érica falou assim: Nossa, Roberta, aquela teoria eu fui ler, mas ela é um pouquinho complicada. Não é que seja complicada, mas a teoria dela é densa para você colocar ela na prática. Ela é um pouco confusa, assim, tá? No primeiro momento. Mas tu vai lendo, tu vai falando assim, nossa, aqui faz muito sentido, isso aqui é muito. E no livro da Tânia, tá lá o primeiro, se não me engano, o segundo artigo, que é um compilado de artigos, o segundo caixa de ferramentas 2 tá lá, teoria 1 e mediação, né? Aí tem um artigo lá, se usa bastante nessa parte de pré-mediação na prática, mas também pode ser usado como ferramentas também de diálogo. Então, é bem legal. Aí eu quero trazer um pouquinho, assim, os princípios, enfim, algo mais que possa clarear ali e vocês conseguirem ver a mediação de fato. Mas eu acho que é bem importante. E é a base da minha mentoria também, que é uma mentoria bem profunda por causa dessa teoria U aí. Se usa também em empresas, né? Para poder evitar aí ou resolver conflitos, caso tenha. Bom, o benefício do diálogo. Aí aqui eu trago 9 benefícios: engajamento e colaboração. O que que a horizontalidade ela traz, né, como benefício? Essa colaboração. Por quê? Porque ela incentiva a participação ativa de todos, não fica somente um falando, né? Ela fica uma coisa dinâmica ali, seja ela, digamos, na forma circular ali do diálogo, então todos se sentem ouvidos, todos se sentem afagados, não fica aquela questão, né? Ah, ele falou comigo, ela falou com o fulano e eu não consegui me comunicar, não consegui olhar, enfim, as expressões aí. Então, isso aumenta a colaboração em conflitos, né? Em questões ali de resolver conflitos e outras atividades. A comunicação aprimorada, né? A comunicação fica aprimorada porque facilita a troca de informação e a disseminação de ideias. Aqui o brainstorm, promovendo uma comunicação mais eficiente e transparente. Então, a comunicação fica totalmente diferente, porque se um tá lá atrás, outro cá, ou eu só dou voz pro fulano, pro Beltrano falar, eu acabo não colocando em mesa ali o que que eu realmente preciso expor. Organização e acolhimento. Aqui eu lembrei do cara, acolhimento, ó. A sensação de pertencimento e respeito mútuo. Esse acolhimento aqui, eles trabalham muito na justiça restaurativa ali, nos círculos de diálogo, enfim, que traz bastante essa questão do acolhimento. Ai, tem que ter um ambiente
de acolhimento. É o primeiro passo até. Aqui eu não coloquei na ordem não, tá? Mas é como se fosse o primeiro aqui. Um ambiente de trabalho mais saudável e colaborativo. Trabalho, né? Ou resolução. Isso também se usa bastante para empresa, né? Criatividade e inovação, né? Você pode estar inovando ali. Estimula a criatividade, novas ideias e soluções, ó, também. A tomada de decisão eficaz. Ao considerar diferentes pontos de vista, o diálogo horizontal leva a decisões mais embasadas e adequadas às necessidades do grupo ou organização. Desenvolvimento de habilidades, que é o que a gente vê bastante, né, dentro do grupo aqui, que é a escutativa, a comunicação eficaz, inerente ao diálogo horizontal. Ele é inerente, ó. Contribui para o desenvolvimento de habilidades interpessoais importantes. Então, não adianta, a gente acaba fazendo esse diálogo horizontal de toda forma, né? Quando mesmo, por isso que eu falei, não é só a forma, porque tu pode estar sentado lá atrás, eu vou aqui na frente, mas claro que dentro da mediação eles trazem essa questão mais circular ali, para auxiliar mesmo. Resolução de conflitos, que é uma expressão diferente de diferentes opiniões e a busca por soluções conjuntas, né? Auxiliando a resolução de conflitos de forma mais construtiva. O fortalecimento das relações também, porque eles conseguem ter essa comunicação mais próxima, não fica uma questão também distante, né? Porque dentro do conflito a gente vê essa distância entre as partes, eles não conseguem muito se olhar, se comunicar, enfim, nem às vezes dirigir a palavra um para o outro, mas dentro de certa forma ali a gente é um veículo de estímulo para que eles consigam fazer isso de fato. Ferramenta eficaz, aqui seria a horizontalidade, é uma ferramenta, né? No diálogo, poderosa para promover um ambiente colaborativo, inovador e saudável. Usa-se o nome bonito, né? Horizontalidade, mas se tu for analisar, a gente já faz isso mesmo nas mediações virtuais. Eu não sei ali aqui no tribunal se vai ser presencial mais ou é tudo virtual, mas se for, por exemplo, virtual, ali já cai um pouco essa questão da forma horizontal, né? De enxergar o diálogo circular. Mas de toda forma, o diálogo circular ou horizontal, ele vai estar presente ali dentro da mediação. Aqui eu trouxe como praticar, tá? Alguns pontos. Tem mais aí, se lembrar, pode expor também. Como praticar? Prestar atenção ao outro e ao que ele está dizendo, evitando distrações e julgamentos. A gente lembra bastante daquele livro do Uri, né? Que ele fala do julgamento, que normalmente quem julga algo é porque se julga dentro. Então a gente ouve alguma coisa já pré-julga ali no sentido de escolha. Não, ele tá certo, ele tá errado, ou ele é assim, ele é assado. Então, cuidar esse diálogo interno também já é um tipo de julgamento, né? Ele traz no livro. Reconhecer e validar os sentimentos do outro, mesmo que não os compreenda totalmente. Esse validar o sentimento, os autores trazem, né? Ah, validar os sentimentos. Eu, Roberta, a gente usa essa expressão, tá? Ai, valida o sentimento do outro. Mas o que que é de fato validar o sentimento? Me dá uma impressão que validar, aí vem os meus questionamentos aqui, tá? Quando eu tô estudando, eu fico assim. Validar não parece que é eu aceito, eu aceito, sinto, entendo tudo que tu tá sentindo. Não dá essa sensação, só que tu não faz isso. Se tu for olhar mesmo, tu não tem como validar. E validar dá uma sensação de você estar totalmente certo daquilo que você sente. Não sei, eu vejo algo meio perigoso
O mediador, assim, validar os sentimentos do outro, tá? De repente a gente reconhece, né? Reconhece que aquele sentimento tá com ele, faz parte do aprendizado dele, a experiência dele dentro do momento. Reconhecer, eu acho que é mais certo ali. O validar me dá essa impressão. Não sei o que que tu acha quanto a isso, mas é o que eu vejo. Expor as suas opiniões e sentimentos de forma clara e honesta, sem medo de ser vulnerável. Aqui o mediador, estou pensando aqui como mediadora, tá? Como praticar isso? Dentro do diálogo, tu pode até estar ali expondo a tua opinião de certa forma, mas tu, como mediador, tu não vai expor a tua opinião, até porque tu vai estar sendo parcial, né? Então, expor as suas opiniões e sentimentos aqui seriam mais para as partes do que para o mediador. O mediador vai ter que ficar mais calado nesse sentido de exposição, enfim. Trabalhar para construir um entendimento comum, mesmo que haja discordâncias. Esse como praticar, o autor ele traz bastante essa questão do diálogo entre as pessoas ali, tá? Mas nós como mediadores a gente vai olhando, olha, isso cabe para mim, isso não cabe, aqui vai dar para encaixar, porque tem coisas que eu vejo que não até fere, né? Alguns princípios aí do mediador de repente. O papel do mediador na construção da horizontalidade. Ele deve ser, agora sim, né, a parte do mediador. Ele deve ter uma postura imparcial, é um dos princípios lá, neutra, garantindo que todos se sintam ouvidos e respeitados, mas também sem ter aquele pré-julgamento lá interno, que isso acaba expondo, né? Quanto mais a gente tem um julgamento interno, mais para fora a gente coloca esse julgamento também, seja com linguagem não verbal, seja mesmo verbal dentro daquele contexto que está sendo abordado ali no diálogo. Facilitar a comunicação, que é a nossa função de fato, né? Criar um ambiente seguro, acolhedor, onde as partes se sintam à vontade para expressar e interagir entre si. Na verdade, esse aqui tá, o facilitar a comunicação está bem atrelado a essa postura imparcial. Quanto mais facilitadores, mais imparcial a gente deve ser, senão vai dar problema. Ao adotar uma postura horizontal, o mediador contribui para que a mediação seja um processo mais eficaz, justo e satisfatório para todas as partes envolvidas. Então, essa questão horizontal, ela vem também embutida aí os princípios da própria mediação, porque quanto mais isento de qualquer vestígio de crenças, enfim, de tudo aquilo que vai nos limitando ali, mais isento eu tô, melhor vai ser a minha postura, para os mediandos e melhor vai ser a minha comunicação também. Valorizar Valorizar a autonomia das partes. O mediador deve respeitar a capacidade das partes de tomar suas próprias decisões e construir suas próprias soluções, sem impor as próprias perspectivas, né? Isento aqui de parcialidade também. Então, aqui outro princípio, ó, a gente vê que tem bastante, outro também, ó, busca por soluções colaborativas, né? Estimular as partes a trabalharem juntas e a buscar por soluções que atendam às necessidades de todos os envolvidos. Então, é aquela questão dos princípios lá da mediação, né? Quanto mais eu souber os princípios da mediação, melhor eu vou me tornar um mediador. Teve até uma professora da EMED, lá da escola de mediação que eu fiz, que ela falava assim, isso é bem, bem importante mesmo. Até eu estava vendo um livro aqui não sei se tu conhece o desembargador Humberto Dalla, que ele faz um comentário ali, é um livro, enfim, de toda a lei da mediação comentada. E ela falava assim,
que se a gente souber bem, mas bem assim, tipo, bem de frente, de costas, de tudo, de frente, vai saber muito bem se colocar ali na mediação, né? Na prática da mediação. Que se a gente tem muito enraizado essa questão dos princípios, na verdade, o princípio do mediador ali, todos eles, tu vai ver que eles vão casar com vários outros ramos e aí tu consegue realmente amarrar direitinho. Tu não vai ficar assim, nossa, eu cometi um ato, né? Porque daqui a pouco tu tá lá na mesa e faz alguma coisa que o mediador não pode fazer, porque no calor das emoções, enfim, tu vai pro, vem, sei lá, o advogado, as partes reclamam, enfim, tu vai lá e acaba tomando, né, alguma alguma sanção, alguma coisa. Então, se tu tem isso bem elencado dentro, assim, internamente, sabe bem, tanto na norma quanto a questão principiológica, tu vai conseguir, ó, o mediador aqui ele está impedido, aqui ele pode, aqui ele não pode, aqui ele tem que estimular, aqui ele não pode se meter, aqui tem a imparcialidade, aqui as partes que vão fazer. Aí a gente consegue visualizar de fato e não cometer nenhum ato que vá prejudicar ali o mediador, né? Então, acho que é bem importante. Eu até comprei esse livro dele, achei bem legal. Como eu falei, hoje é mais curtinho. Reflexão. Essa reflexão é para a gente ver, assim, né, essas questões. O que que a gente faria numa situação? A consciência e o comportamento consensual é a premissa básica ou são as premissas, né, básicas para a construção do diálogo e suas decorrências. Então, consciência e comportamento. Eu falo muito disso porque eu também tenho formação em psicanálise, então eu já trago um pouco da veia ali psíquica sempre, não consigo me desvincular. O direito para mim e a psicologia elas andam assim, ó, lado a lado. O direito sozinho ele não vai ter eficácia. Agora com a psicologia eu vejo que ele vai conseguindo dar passos, tá? É a minha forma assim de ver. Sempre foi assim lá desde 2004 que eu comecei na faculdade. A forma como nos comunicamos e como escutamos. Por quê? Porque eu me comunico no livro esse que eu te falei, ele fala assim: a comunicação ela vem com energia informacional. Só que essa energia é pelo escutar. Então, a forma que eu me comunico e como eu escuto, a mensagem nos é direcionado com base em nossa caixa informacional. Como eu escuto aquilo que não me agrada, né? Que aquilo, a frase que eu falei antes é uma verdade, segundo o autor. Tudo bem. Eu escutei a mensagem através da informação que veio, ok. Mas eu também tenho as minhas crenças, toda aquela questão minha. Como que eu escuto aquilo que não me agrada? Você como mediador, né? Então, ou mesmo como parte, mas eu digo assim, dentro lá da mediação, tu escutou algo que não te agradou. E de fato vai vir alguma lembrança lá, sei lá, do que vai ser exposto. Aí você faz a pergunta: eu aceito, eu concordo ou eu esbravejo? O aceitar não é concordar. O aceitar é, ok, é a tua visão daquilo, mas eu não concordo. Mas eu aceito o que você fala, bem diferente. O eu concordo, você aceita aquilo que ele fala e concorda com aquilo que ele está falando. Esbravejo é a raiva, enfim, o sentimento negativo ali daquilo que está sendo exposto. Mas o aceito, eu sempre tive muita dificuldade porque eu fui criada dentro do, enfim, da colonização italiana, acho que tu também, né? Aquela coisa, tem que aceitar. O aceitar não é concordar, e eu achava que eram sinônimos, né? Dentro da psicanálise, o aceitar é algo assim, ok, Carlos, eu aceito o que tu tá falando, mas eu vejo de outra forma, então eu não concordo com aquilo. É totalmente diferente eu falar assim do que eu falar, não, aceito o que tu fala, não é? Ou escuto,
Aí vem outra questão. Ou escuto e direciono a informação com base dialógica, igualitária à outra parte, né? Porque o escutar, ele vem isento do concordar também. Por isso que a gente fala muito da escuta. Escuta, porque quando eu escuto, eu não estou aceitando. Eu estou escutando o que o outro fala. Mas quando eu aceito, eu estou concordando, entendeu? Então é meio confuso. Porque na prática a gente usa como sinônimos, e na prática a gente entende que aquilo ali está atrelado a sim ou a não. Então a gente tem que cuidar como mediador assim, você aceita o que ele está falando? Sim. Ou você concorda com o que o outro está falando? Então, são nuances que se a gente não se dá conta, a gente estimula a parte a alguma coisa que muitas vezes ela não quer, mas é que ela de fato não sabe daquilo. Olha só, ela não sabe, porque o sentimento dela é outro, só que ela não vai saber expor o sentimento dela. E você que tem ali um saber um pouquinho melhor, enfim, das coisas dinâmicas, né, holísticas que a gente fala do todo, tu consegue direcionar ali. Então tem que cuidar o comportamento, por isso que ele fala lá do comportamento aqui em cima, né? Das partes, enfim, comportamento consensual. Mas é isso, fica aí as indagações. E ele traz no. Ele é o autor, tá? Da teoria U, depois se quiser procurar. Tem na Amazon, é um livro bem legal. O diálogo é a capacidade de ver um sistema. É a capacidade de um sistema se ver. O diálogo é a capacidade de um sistema se ver. Aí ele fala sobre a parte de. Como é que é? Não é sistemática, sistêmica. Falta a palavra, sistêmica. Porque o sistêmico é o todo. É essa questão holística. Eu achava que holístico. Tu vê, por que que eu gosto de estudar? Porque a gente tem umas crenças. Eu falo crença, mas no sentido de ouviu só daquela forma. A gente só sabe de uma forma. É tão amplo as coisas, né? E o holístico, fazendo um outro artigo que eu estava estudando, lendo um outro autor, se não me engano, é o William Isaacs, que fala do diálogo. Ele falou assim, a visão holística do diálogo. Eu falei, holístico? Mas holístico para mim era aquele negócio de pedra, holístico, né? Massagem, como é que é reiki, essas coisas. E não é, o holístico é o todo. Então, e aí faz sentido com o que é o holístico lá, do misticismo, enfim, que o pessoal usa muito, né? Terapias holísticas. E tem a ver, né? O todo aí. Então, essa integralidade de enxergar numa esfera mais dinâmica mesmo e total das coisas. Então, achei bem legal. Acho muito legal. Depois, se quiser, procura ele lá. E muito obrigada, Carlos! O último MMS da edição. Vamos ver se na próxima eu vou fazer igual a primeira. Ai, como é que aumenta aqui agora? Eu não sei. Eu vou ver um livro bem legal para a gente poder fazer uma leitura assim, em conjunto e cada um traz um pouco. Acho que é bem interessante essa questão da leitura também, dos livros. Tem um que eu até estava procurando ontem. Ai, deixa eu tirar aqui para passar para o grupo.